Boa noite, pessoal. Vamos agora para a nossa aula 02, né? A gente vai começar a falar aí, né, na continuidade, aos nossos elementos, né, pré-textuais, né? Segundo as normas, né, da ABNT, né? Primeiramente, pessoal, como a gente falou lá anteriormente, né, alguns elementos a gente precisa entender o que é ele, o que ele precisa ter, né, nesse elemento. Então, o nosso primeiro elemento aí seria a capa, né? O que é a capa, né? A capa ela deve constar as informações que são imprescindíveis, né? Elas devem estar na seguinte ordem. Primeira ordem, então, né? O primeiro caso que a gente tem aí, deixa eu só aumentar a tela aqui. Aqui, ó. Primeira ordem que a gente tem é a instituição de ensino, né? Que você estuda, né? No caso aqui, o Novo Apogeu. Depois deve constar o nome do autor ou dos autores, né? O título, né, principal do seu trabalho e, se tiver um subtítulo, logo abaixo dele. Tá? Depois precisa ter ainda o local, né? Local da cidade onde a instituição está e não é onde você mora. Muito importante lembrar disso. Tá? Então seria Cachoeiro de Itapemirim. E logo depois o ano, né, da entrega desse trabalho que você deverá ter. A lombada, né, é algo já mais opcional, né? A lombada é como se fosse aparentemente uma contracapa. Algumas pessoas chamam como contracapa. Ela deve conter, então, o nome do autor, né? Um título e identificação alfabética, né? Do que a gente pode ter ali. Folha de rosto, né? Então, a gente tem a capa como algo obrigatório. Também a folha de rosto, né? Lembrando, então, aí que a lombada é algo muito opcional, não é obrigatório ter. Só se for pedido em o seu trabalho, tá? Então, na folha de rosto, né? Primeiramente, o anverso. Deve ter o nome do autor, o título, né, principal do seu trabalho. Ele deve resumir de maneira muito clara e muito precisa o conteúdo do seu trabalho. Tá? Permitindo, assim, né, a indexação para uma futura recuperação, ou seja, esse título tem que lembrar o seu trabalho a todo tempo. Também temos o subtítulo, quando ele houver, o número do volume, né, se você tiver mais do que um volume a ser apresentado, a natureza, se é uma tese, dissertação, um artigo ou o que for, né, e o objetivo desse trabalho, né. O objetivo é sempre a aprovação para em uma determinada disciplina ou aprovação em um curso técnico, né. O nome do seu orientador e co-orientador, porque quando vocês forem fazer trabalhos, vocês vão ser orientados por um professor, né? E pode ser por mais de um professor, ou seja, tem que ter o orientador e também os co-orientadores logo depois. Local onde a instituição se encontra, no caso o Cachoeiro, e o ano, né, dessa entrega desse trabalho. A folha de rosto como verso, ela deverá constar uma ficha catalográfica elaborada por um bibliotecário conforme o código de catalogação. Isso daqui não é muito obrigatório, tá? Para a edição de vocês, no caso do trabalho que vocês vão criar. A errata é quando o seu trabalho for corrigido, né? Se ele for algo para ser publicado, depois que ele for corrigido ou depois de uma publicação, você pode fazer errata, que é modificar, né, algo que esteja escrito errado dentro do trabalho, conforme esse exemplo aí. Folha de aprovação, né? É onde deve conter lá o autor ou autores do trabalho, o título e o subtítulo, né? A natureza do objetivo, o nome da instituição, né? A área de concentração
também a data da aprovação, ou seja, essa data, você pode deixar até um espaçozinho branco ali, né? Para que quando o professor ou o coordenador for avaliar o trabalho, ele possa colocar essa data. O nome, a titulação que vocês vão ter, a assinatura de instituição dos membros, né? Que vão estar lendo o seu trabalho, que a gente costuma chamar isso de comissão de banca. Tá? Dedicatório. Né? Vocês podem dedicar ali esse curso técnico a alguém, né? Ou né, quando for uma tese ou algo parecido, vocês podem dedicar isso a pessoas, né? Do seu próprio grupo que estão estudando junto, ou ainda a pessoas externas, né? Que ajudam vocês no momento, estão lá em casa enquanto vocês estão estudando. Agradecimentos, né? É um texto onde o autor vai fazer os seus agradecimentos a pessoas ou instituição que você está trabalhando ali, ou o seu coordenador. O epígrafe seria, então, no caso, uma citação, um pensamento, um provérbio, uma frase que chame muita atenção de vocês, tá? O resumo da língua vernácula, né? Segundo as normas, o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho, né? Então, isso daí vai constituir uma sequência de frases concisas e objetivas e não simples enumeradas de tópico, né? O número máximo de palavras que pode conter ali é de 500 palavras, né? Aqui também nesse resumo ele deve ser seguido, né, com palavras-chave ou descritores, né? Essas palavras-chave são palavras que vão mostrar o que o seu trabalho tem a desenvolver, tá? Alguns professores, né, alguns trabalhos, né? Isso vai de acordo com cada trabalho. É pedido esse resumo, ele depois convertido na língua inglesa, tá? Então ele vai ter o resumo na língua portuguesa e depois, logo, consequentemente, o resumo na língua estrangeira. Ok? Agora, a lista de ilustrações. Toda vez que você colocar imagens no seu trabalho, você deverá criar uma lista, igual se fosse um índice, tá? De acordo com as imagens que vão ser apresentadas no seu texto. Então, a primeira imagem tem que ser a primeira no tópico, e assim por diante. Depois, listas de tabela. Quando você for fazer tabela de comparações entre vamos botar assim, idade de pessoas que foram entrevistadas, tá? Ou seja, você tem que criar uma lista também de tabelas e tabular nomes a essas tabelas. Lista de abreviaturas e siglas. Isso aqui é uma lista do seguinte. Eu quero abreviar a palavra. Vamos pensar aqui uma palavra aqui que a gente abrevia muito. O Enem. Por que o Enem? Porque o nome não é Enem, né? A gente sabe muito bem que a Enem é uma abreviatura de um determinado nome ou conceito, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Então, essa abreviatura deve constar, porque você vai usar ela lá no seu texto. E as pessoas que vão ler o seu texto, muitas das vezes, não vão saber o que quer dizer aquela abreviatura que você colocou. Lista de símbolos é muito difícil dela ter, tá? Muito difícil de ter símbolos no trabalho. No caso aqui do curso técnico, muito difícil. Logo depois temos que ter o sumário. Enumeração das principais divisões, ou seja, você vai dividir seu trabalho em divisões, né? E essas divisões vão constar nesse sumário. Logo depois pode ter as subdivisões logo abaixo. Ok, pessoal? Agora, elementos textuais. Só para lembrar, depois eu vou estar mostrando, né? Como fazer uma capa lá no Word, bonitinho, tá? Pode ficar tranquilo. Agora, os elementos textuais, né? Eles vão compreender a parte do trabalho em que é exposta a matéria do estudo, né? Então, esses elementos textuais são constituídos em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? O que seria a introdução? A introdução vai ser a parte inicial do seu texto,
O que deve constar nessa introdução? Ela é uma delimitação do assunto que tem que ser tratado, né? Com os objetivos dessa pesquisa ou outros elementos necessários para situar o tema que você vai ter nesse trabalho. O desenvolvimento é a principal parte do seu texto, né? Ele vai conter ali, então, de uma forma ordenada, né, o seu assunto do seu trabalho. Essa ordem, ela deverá estar dividida em seções e subseções, tá? E vão variar de acordo com o seu tema do seu trabalho ou método, né, que foi escolhido. E por último, a conclusão. Ela é a parte final do texto, na qual você deve apresentar conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses levantados durante a introdução e durante o desenvolvimento. Então, aqui no caso, seriam as respostas, né? Ok? Pessoal, então, essa aula de hoje aí, a gente vai parar aqui na conclusão, tá? Na próxima aula, a gente vai ver os elementos pós-textuais, que são inferência, glossário, apêndice, entre outros, tá? Então, a gente vai encerrando ela por aqui. Tenha uma boa noite a todos e até a próxima aula.